absolutamente abraçavam tudo que era dito. E isso meio que aconteceu, foi um dos jogos, do ponto de vista tático, de modelo de jogo mais bacanas do ano passado. O Flamengo venceu por 1-0, um gol do Gabriel por cobertura, numa cavadinha, numa perdida de bola, acho que foi até do Soteldo, no ataque do Santos. Então, assim, é bem importante deixar isso claro, e o Inter talvez melhore a sua condição de conseguir, quando exercer essa pressão e fazer dela um ativo para ganhar jogo, e isso quase aconteceu ontem, né? Porque ela funcionou no começo do segundo tempo voltou da mesma forma, tentou fisicamente fazer essa pressão, mas não consegue manter. E é importante a gente lembrar, que aí vai também um elogio ao Domenech Torren, que o Flamengo, repito, tinha 4 titulares do time de 2019 e um quinto que não era titular, que é o Vitinho. É muita diferença, gente. Você pode dizer, tudo bem, mas o Diego Alves e o Neneca. O Neneca é um absurdo, essa revelação. Que goleiro, que figura, que jogador. Onde ele pode chegar é uma pergunta que não temos a resposta ainda. Pode ser muito longe. É incrível, incrível. Você vê o cara jogar e ele tem aquela característica do goleiro, ele tem que ser um pouco ousado, né? Que tem uma coragem excessiva, chama atenção. Então todas essas nuances são importantes ao analisar que esse jogo ele ainda pode ser de um nível mais alto. Porque o Inter também tinha alguns desfalques, notadamente o Cuesta na zaga. Muita gente fala, mas vocês falam tanto do Cuesta, mas o Cuesta tem algumas valências bem importantes e elas são complementares em relação ao restante da defesa. Então tudo isso conta no... Perdão, quase derrubei o microfone. No alto nível. Que reflexo, que aconteceu ontem, Que reflexo, fui goleiro. Fui goleiro. O Cuesta não toma o drible do Zé Gabriel. Pelo maestro. Você acha o Cuesta... O Cuesta, pela experiência, não leva o drible do Zé Gabriel. Aquele gol do Todo Pedro. o mérito do Pedro. Mas o Cuesta não dá... quando ele dribla, né? O campo está muito aberto. Aquele drible é fundamental, né? Eu brincava... Mas Diz, Júnior. Não, é que é um erro de avaliação. Por exemplo, esse é um erro de avaliação do Zé Gabriel. Primeiro, você vai jogar com um jogador que usa alto, forte, que usa bem o corpo. O Pedro, nesse tipo de jogada, ele lembra muito o Dinamite. Não dava para você antecipar o Dinamite. Mas não dava mesmo, porque ele, além da técnica, né, ele sabia usar muito bem. E todas as vezes que o Zé Gabriel tentou antecipar, essa é uma outra coisa. Você vê que o Isla teve uma atuação, tira o erro dele lá de trás, que foi induzido ou não. Mas ele fez uma partida muito boa ontem. E essa saída de bola é uma saída de bola que foi favorecida, por exemplo, pela tentativa do Zé Gabriel de antecipar o Pedro. E ele faz esse giro muito bem. Inclusive, quando você faz esse giro, você compromete totalmente o teu sistema defensivo, porque você vê como é que você abre espaço, não somente para quem está com a bola, mas também para a movimentação. E nesse caso, a movimentação do Vitinho foi importante porque ele abriu uma visão maior ainda para o Pedro chegar para finalizar. Ô, Júnior, eu sempre brinquei... Essa tarja aí não está certa, essa tarja aí não está certa, hein? Essa é provocação do apresentador e do Miguel, editor-chefe. Eu disse que ele é mais completo que o Lewandowski. Essa história de que o Lewandowski é o melhor... Lewandowski fez 3 gols no... Não, ele vai provavelmente ser eleito o melhor jogador da temporada, né? Vai ser. Eu sempre brinquei, Júnior, o Bauer, gigante do Maracanã... O Modric, que fez um golaço no fim de semana, também já foi melhor do mundo, não vamos nos esquecer. Cannavaro também. É verdade. Eu sempre brinquei, o Bauer, gigante do Maracanã, foi meu técnico, Júnior. Ele tentou me ensinar a jogar bola, mas não conseguiu. Quem? O Bauer, da seleção de 50, foi meu técnico. Tinha 12 anos de idade. Tentou me ensinar, mas não conseguiu. Monstro do Maracanã. Monstro do Maracanã. Mas uma coisa que assim, você sempre ouviu coisas que, jogando atrás, que eu sempre joguei atrás, então você ouve coisas que estão superadas. Tipo, não sai pelo meio! Agora o Fernando Diniz diz, só sai pelo meio. É muito louco. Agora, você comentou o Pedro, você comparou também o Pedro com o Dinamite no nosso podcast hoje. Porque eu acho que ele pode, daqui a um tempo, eu acho que ele tem um potencial enorme, ele domina. O Pedro é centroavante. E o Gabriel não é. O Roberto, a gente olha os vídeos do Roberto, muita gente mais jovem que vê o Roberto com a camisa 10, acha que o Roberto jogava na posição do Zico. Não, o Roberto era centroavante. O Roberto era um grande centroavante. O Roberto era um centroavante que, com o passar dos anos, ficou o melhor centroavante. Porque ele saía da área, entendia o espaço, jogava, vinha atrás. Ninguém falava em entrelinha, mas ele vinha receber a bola. Os últimos anos do Roberto, né, quando ele já inclusive jogou com o Romário, né, o Romário jogava mais avançado, ele jogava mais atrás,
né? Aí realmente ele se tornou um ponta de lança. Isso. Né? Mas o número 10 eles davam para o melhor do time, né, PVC, naquela época. Então, quer dizer, era uma responsabilidade. Então, o 10 vai para o melhor. E o Roberto, naquele período, realmente não tinha dúvida disso. E o Vasco tinha essa tradição, porque o Ademir jogou com a 10. O Ademir foi ponta de lança, mas o Ademir era 10 do Vasco. Então, o centroavante, o ponta de lança do Vasco, era o 10. Mas o que eu ia dizer era a história de que você aprende coisas jogando pelada, que algumas que você são superadas, né? Tipo, sai pelo meio. Não sai pelo meio. Aprendi a não sair pelo meio. Mas a outra coisa que você aprende jogando atrás é não fazer o que o Zé Gabriel fez. O Pedro tem o corpo. Se você grudar nele, já era. Ele vai virar em cima de você. Você não tem a velocidade dele, você não tem a habilidade dele, você não tem a categoria dele. Ele vai virar e você ficou para trás. De novo a imagem. Como o drible clareia tudo, né? E aí a competência do Pedro. Eu quero rodar mais imagens do Pedro, porque é óbvio, é chover no molhado que o Pedro é um grande jogador. Né? 10 entre 10 pessoas aqui vão concordar que o Pedro é um grande jogador. Mas ontem, pelo menos para mim, eu vi a maior atuação que eu vi. Pode ser que o Pedro tenha jogado melhor, um jogo que eu não tenha visto. Dos que eu vi e de que me lembra, contando o Fluminense, né? Também, foi a maior atuação que eu já vi do Pedro. Tem outros. Que eu tenha visto e que me lembre, foi a maior atuação que eu vi do Pedro, assim, de colocar o jogo embaixo do braço, de pensar as ações ofensivas do time, de usar a maneira como marcavam ele para abrir espaço para os outros jogadores. Realmente, assim, foi impressionante a atuação do Pedro. Eu concordo. Só falei dessa história do zagueiro, como se eu soubesse jogar, não sei. Mas o Cuesta não toma esse drible. Porque o Cuesta tem experiência. Tô errado, Júnior? Não, vai deixar ele dominar e jogar para trás, entendeu? Porque olha isso, esse tipo de jogada, você tem que ter inteligência, não vai dar para você roubar. Então, se você não rouba a bola, então ele vai ser obrigado a jogar para trás. Aí você já se arruma, né? Novamente ali atrás. É um risco que às vezes os zagueiros. Por isso que a maioria dos zagueiros, quando sai da área para confrontar com jogadores da característica do Pedro, ou ele pega a bola ou então ele faz a falta. Porque aí é onde para o jogo, aí você reorganiza, na verdade, a sua defesa. Ô maestro, vamos voltar ao seu ponto da fala da escalação inicial do Flamengo, da maneira como o Flamengo começou o jogo. Não é a primeira vez que o Domenech abre o Gerson pelos lados do campo, né? E o Gerson no segundo... Jesus também fez isso algumas vezes, viu, Rizek? Menos, né? Porque isso não era assunto no passado, algumas vezes. Talvez o Dome tenha feito em mais curto espaço de tempo o mesmo número de vezes que fez o Jorge Jesus. Eu cheguei a memória aqui agora, a grande... Oi? Qual eram os companheiros do ataque? Eu acho que isso é importante. Entendeu? Como foram feitas... Como é o ataque? O Bruno Henrique estava no ataque, o Gabriel estava no ataque, porque aí a composição ela fica diferente, né? A gente viu ontem, inclusive, que o Gerson no primeiro tempo, a participação dele no jogo foi muito pequena, né? E um jogador como porque ele tem recurso para jogar do lado. Só que quando ele vai para o meio, é outro jogador completamente diferente. Esse momento dele, físico, mesmo com essa sequência de jogos, dão para ele uma lucidez muito grande na hora de organização. Eu acho que ontem o Domi deve ter se convencido que ele não pode tirar o Gerson ali da parte central do campo. Ô Luiz, eu me lembro assim por exemplo, uma vez que o Jesus não tinha o Everton Ribeiro e ele escalou o Gerson aberto pela direita por uma necessidade. Isso. Ontem o Domenech... Não, foi por necessidade, mas ele teve boas atuações nas 2 ou 3 primeiras, Rizek. Inclusive a mais notável delas foi contra o Botafogo, o jogo foi 3-2 e o Gerson foi o melhor em campo, fez gol, inclusive, tipo aquele que puxa da ponta pro meio e chuta com o pé trocado, né? Fazendo que... pé esquerdo, no caso, fazendo a colherzinha, ele fez um gol bem bonito e tal, deu um passo para o outro, foi um dos... Aí a gente tá vendo o lance do passo pro gol do Everton Ribeiro, que é com a direita, e você vê que a leitura que ele tem da jogada já é perfeita desde quando ele começa a jogada, ele foi cerebral no segundo tempo, o Gerson, porque a questão física dele não dá nem para discutir, porque quando ele tá voando fisicamente, a técnica dele se sobressai, ele tem uma competência para executar esses movimentos de técnica refinada em altíssima velocidade, que é muito difícil, mais difícil do que em baixa velocidade.